Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. No vídeo de hoje eu vim trazer a minha crítica sobre o filme Missão Refúgio. Bom, definitivamente esse é um filme de ação protagonizado pelo Jason Statham. E aí vocês fazem o que vocês quiserem com essa informação. Particularmente eu não sou muito fã desse tipo de filme de ação, então honestamente eu não gostei dessa história. Ele até tenta se diferenciar de tantos outros filmes de ação com uma proposta muito parecida, onde a gente tem esse protagonista que é perseguido e que mais tarde a gente acaba descobrindo mais ali sobre ele e o passado traumático dele, mas eu acho que eles inventam tantas questões dentro dessa história que o filme acaba se tornando confuso e muitas vezes cansativo, mesmo tendo menos de 2 horas de duração. Minha grande curiosidade de assistir esse filme veio, na verdade, porque ele entrou na Prime Video recentemente e rapidamente já conquistou o top 1 filmes mais assistidos da plataforma. Isso vencendo de Devoradores de Estrelas e The Drama, né, 2 grandes estreias de 2026 que já estão no streaming, então esse filme passou esses dois, também é um filme desse ano. E pela minha curiosidade, né, porque eu não tinha assistido ainda, eu resolvi conferir. Mas honestamente, eu acho que ele não consegue trazer nada de novo pra esse gênero. Nada que tem aqui já não é algo que a gente já não viu várias e várias vezes em vários outros filmes de ação. Aqui eu poderia citar vários deles, tanto John Wick, eu também pensei muito em O Profissional, né, pela dinâmica ali dos dois personagens, então você já viu esse filme algumas vezes. E eu nem sei se eu diria que ele é genérico, porque eu acho que ele até tenta se diferenciar, assim, com algumas outras questões dentro da história, tá trazendo uma investigação ali no meio, mas eu acho que ele é só sem graça. Não surpreendendo nem pela ação, nem pelo relacionamento improvável ali dos dois protagonistas. O longa tem direção de Rick Roman Waugh e roteiro de Ward Perry, acompanhando Jessie, que após se acidentar é resgatada por Mason, um misterioso homem que mora em um farol em uma ilha remota. Na história, então, a gente acompanha 2 narrativas ao mesmo tempo. Uma delas acompanhando, então, a Jessie e o Mason, que passam a ter essa convivência forçada após o acidente da Jessie, e que depois passam a ser perseguidos, então a gente acompanha ali eles fugindo. Outra acompanhando a polícia e a inteligência britânica, que desenvolveu uma nova tecnologia de vigilância, coletando dados e informações de diversas pessoas, o que, claro, tem várias questões de ética envolvida. Apesar de achar interessante essas questões de ética envolvendo essas câmeras, eu sinto que esse debate não é tão utilizado dentro do filme para além do seu começo. E aí, essas câmeras e essa tecnologia mesmo deixa de ser interessante e passa somente a ser uma ferramenta do próprio roteiro para conseguir fazer a história seguir para frente. Então, quando eles se encontram ali meio que sem saída, eles somente se utilizam daquilo e falam que essa tecnologia faz alguma coisa, encontra as pessoas em qualquer lugar e podem continuar com a história. Como eu falei, esse filme traz bastante de uma questão de espionagem, muitas vezes até pegando um pouco do que a gente vê em Missão Impossível, por exemplo. Principalmente por essa tecnologia de reconhecimento e também toda a questão da inteligência britânica. Até trazendo uma leve investigação sobre o passado do Mason como um agente da inteligência britânica. E eu pensei em Missão Impossível especialmente por conta dos 2 últimos filmes da franquia, já que eles têm como grande vilão uma inteligência artificial que está presente em todos os lugares. O que dentro de Missão Impossível eu achei muito legal, porque realmente você fica engajado naquela história pensando como que esses personagens vão conseguir vencer, sendo que essa inteligência artificial já tá pensando muito à frente deles, já sabe exatamente que atitude que eles vão tomar. Aqui eu acho que tem um pouco disso por conta dessas câmeras que estão em todos os lugares e acaba gerando uma angústia conforme a história vai avançando e a gente vê que esses personagens são sempre encontrados por conta dessas câmeras. Mas eu admito também que pelo filme querer trazer tantas questões, falando sobre essa tecnologia, da investigação da polícia, do Mason fugindo com a Jessie e ao mesmo tempo lidando com o seu passado, ele ficou um pouco demais, se tornando muitas vezes confuso. E mesmo tendo todas essas questões, chegou no final do filme e eu senti ele um tanto quanto incompleto. Pareceu que tudo foi resolvido de uma forma tão simples, tão rápida, mesmo depois de toda essa ação, de todas as coisas que aqueles personagens passaram, foi tudo solucionado assim e pronto. Então eu senti que eles não conseguiram não só explorar isso durante a narrativa para que ficasse interessante, porque como eu comentei, fica confuso em vários momentos, mas também não souberam finalizar nenhuma dessas questões, porque chega no final e você sente que tem muitas coisas faltando. E talvez o maior diferencial aqui desse filme seja realmente a relação entre seus 2 protagonistas, que acabam se identificando um com o outro por ambos serem pessoas sozinhas dentro do mundo, que ao mesmo tempo também sabem se virar em situações difíceis. A personagem da Jessie, inclusive, foi escrita desde o início como uma pessoa que engloba vulnerabilidade e resiliência feroz, o que combinou
combinou bastante também com o personagem do Mason, que teve um passado na marinha e vivia recluso. E até por conta disso, eu sinto que o maior destaque em questão de atuação dentro desse filme é a Brodie Ray Bresnett, que conseguiu trazer exatamente isso dentro da sua atuação. E a atriz, inclusive, participou do filme Hamnet, que lançou mais cedo esse ano, então acho que realmente é uma atriz que talvez valha a gente ficar um pouco de olho para os próximos trabalhos. E eu acho que ela acaba sendo a parte mais interessante dessa história, sendo essa menina solitária e quieta, que acaba sem querer se envolvendo dentro dessa situação, que se torna cada vez mais perigosa, mas ainda assim as questões internas dela falam muito mais alto do que qualquer perigo que ela enfrenta aqui. Talvez se o filme tivesse um pouco mais de tempo e mais cuidado, assim, eu acho que eles teriam focado muito mais na situação dela do que no restante da história, porque realmente eu achei que é o ponto mais legal aqui dentro. Eu acho que ela consegue trazer uma personagem interessante, principalmente quando mostra esse lado mais solitário, visto que ela se encontra sozinha no mundo, o que faz com que torçamos por ela desde o início. Eu realmente sinto que as interações entre a Jessie e o Mason são realmente o grande diferencial desse filme, já que a garota acaba fazendo com que ele entre em contato com o lado humano dele, o qual ele largou faz muito tempo, depois de tudo que aconteceu dentro da sua vida traumática, como todo bom protagonista de filme de ação, mas ela acaba dando um propósito também pra ele. Eu acho que assim, podiam ter focado mais, podiam ter trazido mais trocas ali entre esses dois personagens, principalmente do lado do Mason, assim, eu acho que ele fica muito indiferente durante grande parte do filme, enquanto a gente vê que ela se importa, que ela acaba se apegando ali a esse personagem, então acho que podiam ter dado mais foco a isso, mas realmente pra mim foi o grande forte aí desse filme. Mas claro, apesar de tudo isso, existem diversos outros filmes que também trazem essa mesma proposta e feita de uma forma muito mais interessante, onde a gente tem esse protagonista que sem querer acaba parando com uma criança, né, e tem que tomar conta dessa criança, indo de filmes desde Central do Brasil até Up e Altas Aventuras. E aqui eu acho que eles, embora esse seja o grande diferencial por ser uma história de investigação, thriller, espionagem, ação, ainda assim não traz nada de novo aí pra essa premissa, né? E esses outros filmes eu sinto que fazem essa questão entre os dois personagens de uma forma muito mais interessante e especial. Eu sei que muita gente gosta, mas eu simplesmente não consigo gostar da atuação do Jason Statham. A minha sensação é que todo filme ele interpreta o mesmo personagem e no fundo, esse personagem nada mais é do que ele mesmo. Talvez se ele fosse um personagem terciário ou um coadjuvante, isso não me incomodaria tanto, mas eu admito que ele como protagonista eu acho muito sem graça, muito sem carisma, e para um filme de ação eu acho que esse protagonista precisava ser um pouquinho mais interessante. Eu não acho que ele tem força suficiente para protagonizar um filme interpretando esse tipo de personagem, assim, porque o personagem em si é muito genérico de filme de ação, e eu acho que para um filme tão agitado e que ao mesmo tempo quer tentar trazer esse lado mais emocional para ser o diferencial, precisava de uma pessoa mais carismática, assim, mais emoções, digamos assim. Eu não sinto que ele tem um carisma como, por exemplo, um Daniel Craig interpretando um 007 ou como um Tom Cruise interpretando o Ethan Hunt em Missão Impossível. O filme até tenta fazer com que a gente torça por ele, principalmente pela sua história ser muito baseada numa questão de injustiça, onde ele trabalhava pra Marinha, ele era um agente, daí ele tem que ficar recluso, né, ele não pode viver, ele não pode ter família porque é muito perigoso. É sempre muito engraçado que todo filme de ação, eles vão pensar num protagonista e sempre o protagonista tem que ter passado pelo exército, assim, não tem outra opção. E até recentemente eu fiz algumas críticas aqui no canal de alguns filmes de ação, como A Protetora e também Resgate em Grande Altitude. E nesses dois filmes, as protagonistas também têm uma passagem no exército, elas também meio que saem do exército por algum motivo, por algum trauma e se encontram ali de novo. Então eu acho muito curioso que sempre tem essa mesma coisa, sempre tem essa mesma premissa, esse mesmo protagonista. Mas eu sinto que na Protetora menos, porque eu também não gosto muito da protagonista que é interpretada pela Ruby Rose. Mas em Resgate em Grande Altitude tem a Daisy Ridley, que é uma atriz que eu tenho uma simpatia muito grande e acho que ela é bem mais carismática do que esses outros dois, né? Então, sei lá, acho que dá pra fazer com esse passado, mas
falta carisma. E aqui, honestamente, eu não consegui me importar com ele, pra além do fato dele estar protegendo a Jessie, que pra mim foi o grande destaque do filme. Eu acho que parte disso também vem um pouco pela estrutura da narrativa, acompanhando a jornada dos dois, em que eles vivem as mesmas situações várias e várias vezes. Fogem, entram no carro, Mason fala pra Jessie que fique perto, eles encontram alguém e depois encontram eles e tem alguma grande cena de ação. E já em relação à ação, acho que tem alguns momentos bem legais aqui dentro do filme, né? Tem muita questão de tiroteios, perseguições de carro, o Jason Statham usando diversos objetos como armas e principalmente usando a indiferença do seu protagonista aí nesses momentos, o que acho que rende algumas cenas bem legais e honestamente funciona também em alguns momentos, mas também nada que me chamasse a atenção que fosse algo que eu já não tinha visto em qualquer outro filme de ação. No final, eu sinto que ele é um filme que tenta inovar, mas realmente, assim, é uma história que falta muita coisa, assim, e também eles criam muitas questões, mas eles não sabem ir pra frente com nenhuma delas. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota 4 e ele tá disponível na Prime Video. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou do filme Missão Refúgio. Também deixar aqui nos comentários qual que é o seu filme de ação favorito e também qual a próxima estreia de 2026 que vocês estão mais ansiosos. Então foi isso e até o próximo vídeo.